Muito bem. Vamos então começar. Hoje, no dia 29 de julho de 2021, nós estamos dando início às 16 horas à banca de avaliação do TCC do estudante Ramon Duarte de Oliveira, cujos avaliadores serão a professora Tayane dos Santos Machado e o professor Fabiano Medeiros da Costa. Ramon, você tem 20 minutos para a sua apresentação e logo em seguida será arguído pelos professores. Fique à vontade. Ok. Obrigado. Eu tenho slides, eu posso colocar na tela, né? Sim, pode. Tá, perfeito. Mas antes de mais nada, eu queria pedir a todos, primeiro agradecer, né? Dizer boa tarde a todos. Eu queria pedir que a gente fechasse os olhos por 30 segundos, né? Desses 20 minutos que a gente tem aí. E a minha pergunta para vocês eu quero que vocês imaginem um futuro possível e como que seria essa possibilidade de futuro. 30 segundinhos, por favor. Bom, é isso. Então, eu dou início ao meu trabalho, abro os caminhos para esse projeto, para essa jornada que eu trilhei, e comecei com essa pergunta, né, de se imaginar futuros possíveis, porque o afrofuturismo, ele se trata disso. Ele se trata de pensar futuros possíveis, né, mas pensar futuros possíveis principalmente para as pessoas negras, né, que durante toda a sua história foram estigmatizadas, tiveram a sua história, a sua jornada, as suas religiões, a sua arte apagadas, né, por uma hegemonia, por um eurocentrismo ou outras fontes colonizadoras que nos fizeram esquecer essa história, né? Então, o afrofuturismo se trata disso, desse retorno ao passado, né? Por isso que também no meu trabalho eu falo um pouco sobre o termo Sankofa. Então, eu convido vocês para participarem junto comigo dessa jornada que foi o meu TCC, o meu projeto, e começo agora apresentando os slides. Bem, a tela inteira. Deixa eu só... professor Rony, estou com... Sim, aí eu coloco a tela inteira, mas aí só aparece para mim essa tela da transmissão. Ah, entendi. Vocês estão vendo? Ah, perfeito. Então é isso, o nome do meu projeto se chama Reconectar-te, e é esse trabalho que eu apresento aí para obtenção do título de licenciatura plena, né, orientado pelo professor Deusdedit Júnior. E aí, por que eu escolhi falar sobre afrofuturismo? Se trata exatamente dessa questão que eu trouxe no começo, né? Eu acho que toda a minha jornada trilhada na escola, eu não tive essa perspectiva de um conhecimento sobre a arte que não era a arte eurocêntrica ou a arte norte-americana, né? E as minhas referências sobre as minhas raízes africanas, né? A capoeira, o samba, o pagode, a vivência mesmo de periferia, eu fui aprendendo fora desse contexto. E aí, esse questionamento surgiu na minha vida quando eu entrei nessa segunda graduação na Faculdade do Cina de Moraes, né? Que foi quando eu fui realmente trilhando a minha história, e eu pesquiso o afrofuturismo desde 2012, né? Então, eu já entrei na Faculdade do Cina em 2018, determinado a saber qual seria o tema que eu iria abordar
no meu trabalho de conclusão de curso. Então, esse trabalho, ele é projetado desde 2012, quando eu comecei a pesquisar o afrofuturismo, mas desde quando o movimento existe, né? Eu acho que desde Sanha é, para mim, praticamente o meu mentor. Sanha e Bispo do Rosário são os meus mentores, né? Nessa escolha. E aí, apresento para vocês o título do meu trabalho, que é Afrofuturismo como proposta didática de conteúdo para a educação. E aí, nesse slide, eu trago o pássaro do termo Sankofa, né, que é essa ideia do voltar e ir atrás do que você esqueceu. Então, esse pássaro representa isso, representa essa ideia brilhante, né, do retorno para você resgatar a sua história, resgatar a sua ancestralidade, e o afrofuturismo, lógico, também se trata disso, né. E aí eu trago aqui para vocês o primeiro ato, né. Eu dividi o meu trabalho em 3 atos, que é o primeiro ato, o segundo e o terceiro, e com base em todo esse estudo que eu fiz, de toda essa pesquisa que eu fiz, eu juntei esse material e fiz um almanaque que eu intitulei Reconectar-te, né? Esse almanaque é um apurado de material que eu trouxe de pesquisa de pessoas que eu considero afrofuturistas, né, que estão atuando tanto aqui no Brasil quanto fora daqui, mas sempre pensando nesse contexto da educação, né, eu quis trazer o afrofuturismo para a educação, porque eu quero, enquanto professor, né, agora que eu estou terminando essa graduação, essa licenciatura, levar esse conteúdo para a sala de aula, né, levar para os alunos mais conhecimento sobre o afrofuturismo para que eles possam se identificar, né, que eu acho que o afrofuturismo se trata disso também, da gente se identificar com alguma coisa. E aí, nessa de contextualização do presente, eu falo um pouco sobre quem é o Sanha, quem é o Mark Derry, né, que convidou 3 pesquisadores, que são a Tricia Rose, Samuel Delany e Greg Tate, que são também escritores de ficção científica, e aí eles criam esse questionamento de por que tão poucos escritores negros escrevem ficção científica, né? E aí a gente já faz um link com essa ideia de que a ficção científica ela tem muito a ver com a história das pessoas negras, né? Que foram arrancados do seu continente, foram levados para um outro lugar, tiveram sua história apagada, sua cultura, sua arte, e aí falar sobre isso é pensar a história negra, né? Como se fosse uma ficção científica, a gente vivendo no mesmo planeta e pessoas são escravizadas. No segundo ato, que se chama Ressignificar o Passado, eu faço uma abordagem sobre o termo Sankofa, né? Falo sobre a arte primeira, porque se a gente for pensar o continente africano como esse primeiro lugar do mundo, né? Desse nosso planeta, todos descendentes dessa África, então a gente precisa ressignificar esse passado, resgatar essa história, né? E isso acontece no decorrer desse segundo ato. Na sequência, temos o terceiro ato, que é disseminar o afrofuturo, onde eu fiz os estudos do currículo em movimento, né, tipo, para saber em que momento ali no currículo em movimento eu posso apresentar essa proposta didática do Almanac Reconectar-te, e aí, com base nisso e com base na Lei 10.639, né, que é a lei que permite o estudo de arte africana e agora arte indígena também, né, com a atualização da lei. Eu trago também um pouquinho sobre a importância dessa lei para a educação, né, e para representatividade, e no final eu apresento o Almanac Reconectar-te, né. Aí aqui na sequência eu falo um pouquinho sobre essa pesquisa, que foi feita em artigos científicos, né, eu estou aqui com alguns artigos que eu li, que é o De Volta para o Afrofuturo. Esse é o artigo principal sobre o afrofuturismo, foi por conta desse artigo que o termo foi escrito, né, que se chama, o nome original é Black to the Future, e é essa entrevista que o Mark Derry faz com esses 3 pesquisadores, que são o Samuel Delany, o Greg Tate e a Tricia Rose. Aí eu também li um outro artigo que foi fundamental para essa pesquisa e que foi, assim, extremamente enriquecedor para mim, que se chama A Construção de uma Estética Artística e Política Pós-Abissal, da Raquel Lima. Ela é de Portugal, é uma pesquisadora negra também, e ela fala um pouco sobre essa questão do afrofuturismo nessa estética pós-abissal.
E aí, no mais, também eu fiz um curso, né, sobre afrofuturismo com a Érica. E aí, além disso, também tem uma série de outros materiais. O professor Renato Araújo, que é lá de São Paulo, me ajudou muito também na pesquisa. Ele, que é curador, né, do Museu Afro Brasil, foi fundamental. Assim, ele me trouxe muito material, muitos artigos, livros, né? E aí aqui também eu falo um pouquinho do currículo em movimento, que eu estudei, a lei número 10.639, sobre a história e a cultura afro-brasileira e indígena, e, no final, a concepção do almanaque do afrofuturismo que eu fiz. Aqui eu falo um pouquinho a perspectiva de outros autores que pesquisam o afrofuturismo e que, para mim, são muito importantes, e eu acho que essa fala deles tinha que entrar no meu trabalho, porque é exatamente o que eu penso sobre o que é o afrofuturismo, né? A Itasha Uma, que ela fala que, em seu coração, o afrofuturismo expande a imaginação muito além das convenções do nosso tempo e dos horizontes da expectativa, expulsando as ideias pré-concebidas sobre negritude para fora do sistema solar, seja por meio de histórias de ficção científica ou de uma excentricidade radical. O afrofuturismo inverte a realidade. E aqui eu coloquei essa outra frase dela, que é: o afrofuturismo escreve as suas próprias histórias, né? Na sequência, eu trago também um pouco do que o Reinaldo, que é atualmente o professor associado da comunicação na Harris Stowe, no Mississippi, e ele é membro do Conselho Executivo de Artes. Ele ganhou vários prêmios por liderança e excelência no ensino atualmente, e é presidente da Black Cactus of National Communication Association. Ou seja, o Reinaldo ele é um dos maiores pesquisadores sobre o afrofuturismo na atualidade. Então, eu quis trazer as palavras dele, e eu acho que elas se conectam muito com o que eu penso também sobre o que é o afrofuturismo, né? Que ele fala: o que me agrada no afrofuturismo é que ele ajuda a criar o nosso próprio espaço no futuro. Ele nos permite controlar a nossa imaginação. Um afrofuturista não ignora a história, mas ele também não permite que a história restrinja os seus impulsos criativos. Aqui eu poderia falar um pouco mais. Eu queria saber quanto que eu estou de tempo. Oi? Você ainda tem 10 minutos. 10 minutos. Ah, então tá bom demais. Vamos lá. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência do Almanac, afrofuturismo que eu fiz, o Reconectarte, né? Que é importante eu frisar a história de como tudo isso começou. Uma vez eu fui levar minha mãe ao CCBB, aqui em Brasília, um museu daqui de Brasília, e aí minha mãe ficou olhando ao redor assim, e aí ela falou assim: meu filho, isso aqui não é lugar pra gente. Isso aqui, ó, olha o nível dessas pessoas. Olha as pessoas que estão aqui. E aí eu falei assim: não, mãe, enquanto eu existir, a gente vai estar nesses espaços, porque eles são nossos, sim. Eles podem estar distantes, como acontece aqui em Brasília, né? Os museus são distantes das satélites, mas eu falei: enquanto eu puder, esse espaço vai ser meu, vai ser seu, e vai ser de todas as pessoas que um dia acharam que elas não poderiam estar no museu. E aí, trazendo essa história, hoje de manhã eu fiquei muito emocionado porque alguém postou no Instagram uma foto da minha turma do ensino médio. E essa jornada desse trabalho, ela foi isso. Eu voltei para a escola várias vezes, no ambiente da escola. E aí, hoje, um amigo postou uma foto da gente na escola, e eu lembrei da minha professora Gilsa, que foi minha primeira professora de arte. E aí ela faleceu, e ela foi uma das mulheres que mais me incentivou na vida. Eu ia falar também, falei para minha mãe ontem que eu precisava prestar essa homenagem, deixar isso aqui registrado, né? Aí para a eternidade, com o auxílio da tecnologia afrofuturista. Deixar aqui registrado o amor que eu tenho pela minha avó, Rita Maria, e a minha tia Luísa Helena, que é uma mulher negra, professora, lá do Piauí, saiu lá de Piripiri, do Piauí, e ganhou a vida como professora, ganhando um salário muito baixo, né? A minha avó também, professora,
elas foram minhas primeiras professoras da vida. Então, assim, eu queria também fazer esse trabalho aqui, dedicar a elas, minha avó, eu peço sua bênção, né, a sua proteção de sempre, tia Heloísa, a Gilsa, essa é minha professora do ensino fundamental, a Rosângela, minha professora também, mulher negra, do ensino médio, me ensinou o teatro, me ensinou a arte do teatro, me incentivou a pintura, e por último, minha professora Suian, da minha primeira graduação de publicidade e propaganda, que foi uma das mulheres que me desafiou. Um dia a gente teve uma aula que era no museu e eu falei que não ia porque eu achava que o museu era coisa de burguês. E aí eu fui porque ela falou que se eu não fosse, ela não ia me dar nota. E aí quando eu cheguei no museu, eu fiquei olhando para uma obra, aí ela falou, você não está entendendo nada, né? Aí eu falei, não tô. Aí ela, é isso que o sistema quer de você. O sistema quer você burro, o sistema quer você não interpretando as coisas e não indo além. Então, assim, eu agradeço muito a todas essas mulheres professoras e todas outras, né, tantas outras professores e professoras, professor Fabiano, professora Tayane, professor Deusdedite, todos os professores do Ducina. Essa jornada com o Reconectar-te é isso. Eu concluo aqui um caminho muito lindo que eu trilhei, descobrindo que eu preciso ser educador, eu preciso estar dentro da sala de aula, e esse trabalho sobre afrofuturismo é uma prova disso. Eu estou muito orgulhoso da jornada que eu trilhei, e eu queria falar do Almanac, mas eu acabei falando essa história porque eu precisava trazer isso. Eu tenho muito orgulho de vocês, professores, mestres, e estou muito feliz de poder estar iniciando a minha jornada como professor, né? Eu estou louco para ir para a sala de aula e para mostrar para os meus alunos que esses lugares são deles também. Museu, viajar, entendeu? Tudo que eu achava que eu não podia ser, eu consegui ser através da educação. Então, acima de tudo é isso. Esse trabalho é sobre educação, né? Sobre a gente resgatar histórias, sobre a gente ter orgulho do que a gente é, de quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai. E o afrofuturismo me ajudou muito nisso. É isso, pessoal. Eu acho. Acabei. Muito bem, Ramon. Obrigado pela sua explanação. Eu vou, então, passar a palavra à professora Tayane. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho, professor? Só para me organizar aqui também. Em torno de 20 minutos, professora, mas não precisa ser tão radical com a metragem do tempo. Tá, tá bom. Ramon, isso que eu quero ver você. Eu estava falando agora, para você tirar que eu quero ver. Vou botar você aqui grandão na minha tela, porque eu quero falar para vocês. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer ao convite, tá? Ramon, professor, pela participação, pela honra, na verdade, de ler esse trabalho. Eu que conheço o Ramon de outras áreas e, de certa maneira, eu vi o início desse caminho dele, né, de trilhar essas questões e de questionar essas questões que ele tanto trata no seu trabalho. Então, fiquei muito feliz pelo convite, me sinto bastante honrada de estar aqui hoje falando sobre essa monografia que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida enquanto pessoa, né? Na verdade, já deve estar mudando, e principalmente como profissional. Então, isso não poderia ser maior honraria para mim, que também sou professora, que também acredita na educação, como mulher negra, nordestina, né? E que sabe muito bem o que é precisar ocupar esses lugares para dizer, né, do que a gente é capaz, né, e que a gente pode estar onde a gente realmente quiser. Então, dito isso, queria dizer que o que eu vou trazer aqui, Ramon, não é para diminuir o seu trabalho, né, seu trabalho, inclusive, está lindíssimo, tanto do ponto de vista do que você traz para a discussão e para o debate, mas pela sua proposta, né, como uma pessoa que está se formando em licenciatura. Então, o que eu vou trazer aqui na verdade, questões para melhorar o seu trabalho, porque eu acredito que ele possa, inclusive, se tornar referência para muita gente que procure o
sobre o tema, que queira estudar sobre isso, e que eu acho que melhorando uma coisa aqui e ali, né, a gente torna esse trabalho que vai ficar aí perene, né, para ser acessado por quem quiser pesquisar sobre o tema ainda melhor. Então, qualquer questão que eu vá colocar aqui é para contribuir, tá? Não para, de alguma maneira, fazer juízo de valor do que você está trazendo. Eu, como professora de metodologia científica, né, acabo tendo um olhar também muito voltado à própria estrutura do trabalho, né? Onde é que está isso, aonde eu acho isso. Então, a minha leitura, além de olhar do ponto de vista do tema, de como esse tema está sendo construído no trabalho, eu não consigo, né, separar, né, o olhar também de quem ensina metodologia científica para alunos de graduação. Então, algumas coisas que eu acho que pode ser, inclusive no seu PDF, eu fiz algumas anotações, né, mas eu acho que eu te mandando o que eu escrevi aqui talvez fique mais claro, de coisinhas com aspectos relacionados à BNT, né, eu não sei exatamente qual é digamos assim, a BNT, que é adotada pela instituição, não sei se a instituição tem um manual, né? A gente sempre fica com essa dúvida, porque se tiver um manual, é o manual da instituição que prevalece, mas algumas coisas me saltaram os olhos, né, de dúvidas, de questões, que, na verdade, independente do tipo de estilo ou do que está sendo considerado para a BNT, eu acho que merece uma mãozinha, como citação, autor, data, né? Muitas vezes você traz o nome inteiro do autor, e na verdade da BNT você não precisa exatamente trazer isso o tempo inteiro, né? A gente cita sempre ele pelo sobrenome. Algumas, quando você traz figuras, eu não sei se exatamente você tinha algumas figuras no trabalho, depois acabou deletando e ficaram algumas, mas a numeração ela não está muito organizada, você fala na figura 2, que na verdade é 1, e as próprias figuras elas não têm numeração, né? O que me deixou confusa exatamente qual era a figura que estava associando ao que você dizia. Falando em termos ainda estruturais, vou chegar daqui a pouco no tema mesmo. Na sua palavra-chave, eu entendi que você queria trazer o tema Reconectar-te, que é um tema, um nome lindíssimo, e você é muito bom em criar essas coisas, mas eu não sei até que ponto ele indexa bem as palavras-chave, né? Eu manteria ele e traria outras que, até por buscas que você fez para achar esse tema, né, que você possa associar ele também nas suas palavras-chave, porque no final ela serve para isso, né, para a gente indexar sobre o que o trabalho trata. Uma coisa que eu fiquei um pouco confusa também, ainda falando de estrutura, é que seu índice ele tem uma numeração de capítulos, mas não está no seu texto. Então, eu fiquei, né, indo lá, indo cá, para saber exatamente o que era o primeiro ato, o que era o segundo ato. E aí, em termos também de ABNT, de formatação de trabalho acadêmico, eu acho que precisa também dar uma revisada. Uma outra coisa, eu já vou começar a falar dos tópicos, tá? Aqui já vou entrar por algumas questões. Quando você traz na primeira parte sua cosmovisão, inclusive eu adorei você se colocar naquela parte, né? Eu acho que é muito importante quando o aluno de graduação ele consegue se apropriar do tema e associar isso com suas questões pessoais, né? É bom em muitos aspectos, porque convence a pessoa de que você, de fato, foi procurar e foi buscar e foi ler sobre aquilo, mas em alguns momentos, que eu vou falar daqui a pouco, acaba não distanciando o seu objeto, porque a paixão, né, acaba, muitas vezes, indo mais do que exatamente olhar exatamente sobre o seu projeto. Mas, nessa parte de cosmovisão, eu gostei do como você coloca, gostei como você se põe, mas eu fiquei muito na dúvida se ela era uma introdução do seu trabalho, se você estava trazendo ali como introdução. E se é uma introdução, ela também deveria estar no índice, né? Mesmo que você tivesse lá, colocasse introdução, 2 pontos, cosmovisão, né? Que é a sua visão sobre isso. E aí, lendo essa cosmovisão, depois que eu li, eu ainda senti falta de elementos que pudessem introduzir seu TCC, como, por exemplo, o seu objetivo, que para mim só aparece de forma clara lá no final do seu trabalho. Então, eu acho que valeria a pena, mesmo você tendo
essa ideia de trazer a sua visão sobre isso, né, de alguma maneira a sua visão sobre o tema e como você se relacionou com ele, mas eu acho importante também que ali seja um espaço para você falar do que vai vir a seguir, né, do que a gente vai ler nos próximas páginas, por que você está chamando de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né, o que em cada um deles a gente vai encontrar do ponto de vista teórico, qual é o seu objetivo final, o que você quer chegar no final com esse trabalho. Então, acho que nessa primeira parte, eu acho que vale a pena você dar uma mexida ali, não falo nem em termos de modificar a linguagem, né? Inclusive eu adorei a forma como você trouxe, mas introduzir esses elementos para que o leitor saiba onde ele está indo. Porque depois do resumo, que seu resumo, inclusive, está super bem construído, a introdução é a segunda coisa que geralmente as pessoas leem antes de seguir à frente do trabalho, né? E eu imagino, e eu quero muito que o seu trabalho se torne referência, então eu acho que vale a pena mexer um pouco na introdução em relação a isso, tá? Aí eu vou para os capítulos, como você colocou, né? Eu entendi que o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato é capítulo 1, 2 e 3, eu vou chamar assim, tá? No capítulo 1, que você até na sua apresentação deixou isso mais claro do que na minha leitura. Você traz que no capítulo 1 você está falando de contextualizar um presente, no 2, né, ressignificar esse passado, e no 3, pensar no futuro. A ideia é genial, assim, na minha opinião, eu acho que o caminho de se pensar do que é o agora, e que a partir do agora a gente precisa olhar para o passado para pensar no futuro, eu acho que tem tudo a ver, até com o próprio conceito de afrofuturismo. O que eu acho é que nessa sua ideia, você se embolou um pouco com os conceitos, na hora do que você traz no passado, no presente, no futuro, né? Em alguns momentos você se torna até repetitivo em relação a algumas coisas, porque eu acho nessa de falar do presente, voltar para o passado e pensar no futuro, né? A organização, na verdade, dos conceitos e dos teóricos acabou ficando, né, um pouco confusa na leitura. Eu fiz um exercício, aí é coisa de professora, tá? Eu fiz um exercício de, enquanto eu estava lendo o seu trabalho, inclusive nas anotações que está no PDF que eu vou te passar, tá em rosinha, né? Porque eu tenho umas 3 cores no seu trabalho. Eu fui percorrendo o seu trabalho e fui vendo a forma como você conceitua o afrofuturismo ao longo do que você coloca, principalmente no primeiro capítulo, né, porque, inclusive, tem lá um subtópico que fala o que é afrofuturismo. E aí eu fui fazendo esse exercício porque eu acho que talvez você associar esse conceito com quem traz esse conceito, talvez fosse a melhor forma de você organizar essa ideia do que é o conceito que você está trazendo e quem é que, de alguma maneira, está por trás daquele conceito, né? Especialmente porque você começa o capítulo falando que não existe nada tão, digamos assim, objetivo sobre o que é esse conceito. Ele é abstrato, ele é subjetivo e depende, obviamente, da visão de que cada um tem, principalmente na visão que cada um tem a partir das suas artes, né? Na música pode significar uma coisa, na arte plástica outra, né? Na moda pode ser outra. E eu acho que quando você associa o conceito com o teórico, a gente consegue compreender melhor os caminhos que esse conceito foi tendo ao longo desse presente, passado e futuro, né? Talvez seja uma estratégia que você possa adotar. Isso porque eu fui percorrendo, né? Em alguns momentos, por exemplo, eu começo na página 9 falando que afrofuturismo é imaginação, né? Mas eu não consegui associar quem traz exatamente essa ideia de que o afrofuturismo é imaginação. Depois, ainda na página 9, você traz que é experimental, dinâmico e diversificado. Na página 10, ficção científica. Na página 11, um movimento multilinguístico. Na 11 ainda, um movimento que delimita e cruza a linha do tempo. Na 11 ainda, a ideia do não lugar. Depois você vai lá na página 12, mistura criatividade e imaginação, apresenta narrativas alternativas que fogem da norma convencional. Na 13, criar narrativas positivas, alcançar redenção, representatividade legítima. Ainda na 13, imaginação, tecnologia, futuro e liberação. E na página 14, não é reconhecido como movimento artístico. Fechando aí nesse capítulo, com mais 3, que é
na página 15, espera-se que a imaginação e a arte sejam as ferramentas. Afrofuturismo deseja saber, questionar por que a presença das pessoas negras ainda é tão escassa. E na página 17 é uma resposta à opressão, violência e desigualdade. Então, assim, ele pode ser tudo isso, e eu acho que realmente é tudo isso. Minha questão aqui, estou falando em termos de como você organiza esse pensamento para o leitor, que pode chegar lá e dizer, não sei o que é afrofuturismo, esse trabalho vai me ajudar. Talvez a dinâmica de você trazer esses conceitos, inclusive deixando muito claro no começo que é um conceito que é extremamente subjetivo, que depende de várias visões de como se entende isso, depende, inclusive, de como a gente se coloca no tempo, porque eu acho que o afrofuturismo tem uma relação com o tempo muito grande. Então, deixar isso claro para o leitor no começo do seu trabalho e explicar que sua organização de conceito está associado a esses elementos e, principalmente, a pessoas que, de alguma maneira, ajudaram você a pensar melhor o que eles são, talvez torne essa leitura mais compreensível. Porque eu fiquei muitas vezes indo lá, indo cá, para tentar entender esse conceito de sobre quem traz essa perspectiva, está relacionado exatamente a que objeto artístico. Então, acho que isso causou um pouco de confusão na minha leitura. Então, eu pensaria um pouco para você organizar essas ideias dessa maneira. Além disso, assim, nesse primeiro momento, você traz, inclusive, algumas obras, né, que de alguma forma você exemplifica e ilustra do que é afrofuturismo. Só que lá no capítulo 2, você aprofunda essas questões, né? Eu consideraria você trazer aqueles exemplos como uma nota, de alguma maneira, explicando que no capítulo seguinte você vai se dar conta de aprofundar aquilo. Porque ficou parecendo que você estava usando o mesmo exemplo para falar da mesma coisa, quando, na verdade, você citou aquilo, mas você vai ter um momento para poder aprofundar lá na frente, o que é muito bom. Então, eu acho que dizer isso para o leitor valeria a pena. As notas de rodapé também, em alguns momentos eu coloquei no seu trabalho, quando você, inclusive, coloca o URL no meio do texto, quando você fala no canal do YouTube de fulano, a nota de rodapé serve para isso. Né? Você pode, inclusive, lá na notinha de rodapé, colocar o link de acesso, tal, né? Retirado de tal lugar, porque isso também ajuda esse leitor a essa leitura hipertextual, né? Que é tão importante hoje quando a gente acessa materiais digitais. Tá? Deixa eu ver mais. Outras coisas eu vou te mandar depois, viu? Porque eu fiz várias anotações, mas não vai dar tempo de eu falar de tudo, e no seu trabalho também eu fui fazendo alguns comentários. Tem algumas questões que a sua paixão acaba ficando claro ali, né? Que são quando você faz algumas afirmações muito contundentes, né? Fica claro, é evidente, isso com certeza seria assim, então você precisa pesar a mão um pouquinho menos, porque são nesses momentos que a sua paixão não te deixa distanciar do objeto, do conceito, para que você possa pensar isso do ponto de vista pedagógico. Então, aconselharia você dar uma olhada, em alguns momentos no seu trabalho eu dei ali uma grifada, mas que você pensasse bem nessas certezas que você traz, especialmente porque você diz que é um conceito ainda em movimento, né? Então, eu acho que valeria a pena trazer isso. Uma outra ideia, professora, tá? Uma outra ideia que eu acho que pode contribuir também para você falar desse passado, presente e futuro, até de você conceituar o afrofuturismo, é que, lendo o seu trabalho, eu percebi que você, de forma indireta, eu acho que nem foi sua intenção, mas o seu trabalho mostra isso, e talvez se você transformar isso em intenção, vai ficar maravilhoso, é que quando você fala do afrofuturismo, eu entendi que ele tem pelo menos 3 vertentes principais, 3 pilares, não sei como é que eu chamo isso, para conceituar ele. Uma que é o seu próprio conceito em si, do ponto de vista teórico, né, de pessoas que estão estudando dentro do universo científico. Do ponto de vista ideológico, né, do que esse afrofuturismo pode nos remeter, né, enquanto ideologia, e na sua prática, que é quando a gente olha o afrofuturismo nas artes, né, nas diversas artes ou manifestações artísticas.
Eu acho que esse também pode ser uma ideia para você falar melhor sobre o afrofuturismo, especialmente porque me parece que cada capítulo que você traz, ele aparece com mais ênfase. O primeiro, eu acho que você quer dar conta de conceituar. O segundo, você acaba dando conta, de alguma maneira, de trazer o ponto de vista ideológico, quando você fala de ressignificação, de ancestralidade, etc. e tal. E o último, você acaba trazendo muito para a prática, o terceiro ato. Então, talvez possa ser também, Ramon, uma maneira de você deixar mais claro para o leitor exatamente que conceito é esse afrofuturismo, quando você associa ao autor e quando você, de repente, assume que em cada ato daquele você está dizendo sobre uma perspectiva conceitual, ideológica e prática. Tá? Ideias. Fica aí para você guardar no coração. Tá? Eu adorei você trazer o Sanha. Assim, para mim, eu acho que também é uma associação inevitável que a gente fala sobre o afrofuturismo, né? Embora ele já esteja há muito tempo trazendo essas questões. Mas eu senti falta de você falar sobre o que significa o nome, né? Algumas pessoas, inclusive, chamam ele de anjo da raça. E eu acho que tem tudo a ver com o que você traz no capítulo de ancestralidade. Então, o significado do nome dele ele é muito forte para o que você está trazendo naquele capítulo. Então, acho que valeria a pena trazer isso. E uma outra coisa é que você traz na sua descrição a relação que ele tem com alguns movimentos artísticos, música, etc. e tal. E eu senti falta de você ilustrar isso, seja com imagens, seja trazendo letras de música dele, né? Seja fazendo associação que, do ponto de vista ideológico, ele traz essa ideia, mas ele transforma aquela ideologia em prática também. Então, seria bom para o leitor olhar exatamente o que é que você está falando, quando você pensa em quem é o Sanha, quando você olha exatamente o que ele tem feito nos últimos anos em relação a isso. Eu acho que iria enriquecer muito a sua descrição, que é uma descrição muito boa do que você faz, do que você fala ali, tá? Eu fiquei com uma curiosidade. Por que você usou... Aí uma pergunta para você me responder depois. Por que você usou áudio visual separado? Depois me diga aí o que é que você disse. Se tem algum significado que você quer trazer ali, talvez no seu texto não tenha ficado muito claro, mas eu percebi que você usa esse termo sempre quando você fala de audiovisual. Então, eu fiquei na dúvida se significa algo específico que eu não consegui captar aí na minha leitura, tá? Quando você fala de identidade em construção, né, no tópico que você traz sobre representação, você fala de Frantz Fanon, que eu adoro, né, o Mallet e o Stuart Hall. Né? Eu acho que são excelentes autores para você trazer esse assunto. Mas eu acho que talvez pelo tempo, né, pelo modo como você está trabalhando essa história, eu acho que foi uma passagem muito rápida. Eu fiquei ali esperando você me trazer mais informações do que é essa ideia de identidade na visão de Stuart Hall, do que é essa ideia do que Frantz Fanon traz também em relação à identidade em construção. Porque você cita esses autores, que na minha opinião são muito importantes para o que você quer, mas você explora pouco os conceitos que ele nos ajuda a entender essa ideia de identidade e representatividade. Então, eu pensaria se de repente valeria esse tópico ser destacado no seu trabalho, ou se você pode transformar isso numa nota de rodapé, porque eu acho que vale, né, já que é uma discussão extremamente longa, que talvez não caiba ali naquele seu trabalho, então valeria a pena você deixar claro de que você está ligado nisso, tá? Você sabe que tem uma associação em relação a esse conceito, mas que naquele momento ali, naquele lugar, isso não vai ser tão aprofundado, porque ele ficou meio confuso ali no meio. A gente percebe que houve, talvez, um certo pudor de explorar isso, até pelo tamanho do subtópico, né? Quando você começa a ler, você fala, uai, acabou, queria mais, né? Então, eu acho que valeria a pena. Indo para o capítulo 2, eu quero só chamar a atenção a algumas coisas, porque no capítulo 2, você, quando conta a questão da ancestralidade, você, quando conta, né, o significado do que é primitivo,
que é super importante a gente entender o que você está propondo, tem muitas informações sem referência, e são informações históricas, né? Eu imagino que você tenha lido isso, né, em livros, em sites, né, em artigos especializados, e você contou essa história a partir do que você bebeu desses autores ou dessas fontes. Então, acho que caberia, né, para não ficar aquela coisa, como é que ele sabe de tudo isso, de onde ele tirou isso, né, especialmente porque não é uma formação em história sua, né, e acho que vale a pena você mencionar, né, ou também na nota de rodapé, né, ou trazer ali uma citação autor-data que a BNT permite, né, e em vários momentos eu cito isso, né, quais são as referências das informações sobre características, elementos, etc., da arte africana, quando você fala disso, por exemplo, né, quando você traz o conceito de ancestralidade, qual a referência para esse conceito, né, porque eu imagino que várias pessoas devem ter conceitos diferentes sobre isso, quem estuda cultura africana especialmente. O termo Sankofa, que você explica ali lindamente, né, eu acho que é uma maneira super didática da gente entender o que é esse termo Sankofa, mas também eu acho que faltou referência de onde você bebeu dessa fonte para trazer isso. E que aí, em relação à estrutura, eu queria que você conectasse mais esse capítulo com as informações que você traz no capítulo 1. Porque se eu ler o seu capítulo separado, é um trabalho. Se eu ler o seu capítulo 2, é um trabalho. Quando eu ler o seu capítulo 1, é outro trabalho. E aí eu acho que o grande exercício, do ponto de vista científico, é a gente conseguir conectar esses capítulos para que essa leitura faça sentido. Então, uma sugestão é que, de repente, você buscasse no capítulo 2 linkar mais com o próprio conceito que você traz do afrofuturismo lá em cima para o que você enxerga nesse passado, né? Porque, de alguma maneira, é isso que você está defendendo. Então, desconstruir esses capítulos muito blocados, né? Que acaba, muitas vezes, ficando desconectado, porém importantíssimo. Tudo que você traz ali, para mim, faz sentido total. O capítulo 3, para mim, assim, é o melhor, na minha opinião. Por que eu vou dizer que é o melhor? Não estou dizendo que os outros não sejam, tá? Todos são maravilhosos. Mas estou dizendo que é o melhor porque ele faz todo sentido do que foi apresentado antes. Ele consegue me fazer compreender do porquê você fez todo aquele caminho anterior para me falar sobre o que é afrofuturismo, para me falar sobre a ancestralidade, para me falar sobre o que é a cultura africana e o que foi a cultura africana. Então, quando eu chego no seu capítulo 3, eu digo, agora eu entendi por que ele me levou para esse caminho de leitura. E aí é por isso que eu de novo, sugiro esse exercício de conexão entre os capítulos, né? Para não ficar parecendo que todos eles não se relacionam para o seu objetivo que você vai trazer no final do seu trabalho. Vou passar para o 4, já para a gente terminar, e eu não ficar me alongando muito. Eu só entendi o objetivo do seu TCC aqui. Eu fiquei com a raiva de você. Eu disse, que raiva desse menino. Que me fez ler esse trabalho todo e só me disse aqui o que ele quer, né? Especialmente porque você começa praticamente o capítulo falando que o afrofuturismo surge como um vetor transformador disposto a questionar as antigas práticas. Tem tudo a ver do que você falou anteriormente, assim, faz todo sentido do que você disse nos capítulos anteriores. Mas só que você me diz isso para falar o que você quer com esse trabalho, né? Em nenhum momento antes, seu título, você até dá uma dica, né? Afrofuturismo como proposta didática. Mas como você não me explica qual o seu objetivo, eu só entendo tudo que você quer, tudo que você escreveu quando eu chego aqui. E mais ainda, na conclusão, é quando você, de fato, diz o objetivo desse trabalho é isso, 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 isso. Na conclusão, eu vou matar Ramon, vou puxar a orelha dele. Então, eu acho que valeria a pena você falar para esse leitor antes sobre todas essas questões, né? Especialmente explicando por que isso é tão importante para a gente pensar na introdução do afrofuturismo do ponto de vista pedagógico.
Porque quando o leitor começa a ler os capítulos teóricos, ele vai dizendo, pô, realmente, isso precisa estar dentro da escola, isso precisa virar um projeto pedagógico, isso precisa estar em sala de aula, os alunos precisam ter acesso a isso. Você vai convencendo mais o seu leitor que a sua proposta pedagógica faz todo sentido. Né? Então, não guarde essa surpresinha para o final. Né? Não dê spoiler, dê bastante spoiler para o leitor. Né? É importante que ele consiga entender isso. Tá? Falando do seu trabalho, e aí foi uma surpresa também quando eu cheguei lá, porque eu descobri o que é que você estava nos apresentando, porque no final das contas, a sua entrega é esse almanaque, o Reconectar-te. E aí eu só entendi isso também no final, que aquilo ali era a sua proposta pedagógica. Então, eu li o manual, achei que o volume de informação ali é gigante, é maravilhoso, mas do ponto de vista pedagógico, especialmente que você está lidando com alunos do ensino fundamental, né, ensino médio, que de alguma maneira a gente sabe que é uma geração difícil da gente lidar, de trazer questões em relação a conceito e informação, pedagogicamente, eu sugeriria que você transformasse esse almanaque em partes, volume 1, volume 2, volume 3, e que cada volume você tirasse do aluno uma perspectiva de como aproveitar aquilo ali na sua prática. Não deixasse isso tudo para uma vez só. Aluno esquece, aluno começa a ler, amanhã ele já não sabe o que você falou. Né? Então, a perspectiva de se pensar nesse almanaque como alguns volumes que você pudesse pensar do que tirar desse aluno em cada um desse volume. Né? O primeiro volume é sobre o conceito de afrofuturismo. Como esse aluno pode olhar esse conceito já no ponto de vista prático, apresentando um trabalho, apresentando uma redação, apresentando seja lá o que for. Né? O segundo é como pensar esse afrofuturismo do ponto de vista ideológico, e aí trazer ancestralidade, trazer isso, etc. e tal. Eu acho que quando você parte em volumes, você tem possibilidades maiores de ter mais sucesso isso com os alunos que você está prometendo trazer esse trabalho. E mais ainda, que você não restrinja isso ao mês, o Dia da Consciência Negra. Que você possa, através desses volumes, trabalhar com esse aluno o ano inteiro. Trabalhar com esse aluno a cada unidade, a cada semestre que for dado isso para esses alunos, né? Mesmo que no Dia da Consciência Negra possa ser feito algo especial. Mas até para a sua proposta e a relação que você faz com a lei, que é introduzir esse tema na sala de aula, eu pensaria nessa proposta em muito mais tempo, né? Começar a trabalhar isso com os alunos no começo, né? E a cada etapa disso, eles já pudessem pensar na prática. Porque eu acho que quando você associa esses conceitos à prática, os alunos entendem mais do que esse volume de informações que muitas vezes a gente vai ali entregando e o aluno está ali e não sabe nem o começo, meio e fim, né? Então, eu sugeriria isso na sua proposta pedagógica. Para terminar, só uma coisinha que eu fiquei super na dúvida, e é uma pergunta também que eu deixo para você me responder depois. Quando você traz a lista de pessoas influentes, de organizações influentes no seu almanaque, eu fiquei na dúvida de quais são, né, e como são esses critérios para que eles sejam considerados afrofuturistas, né? Justamente porque é tudo tão objetivo, é tudo tão... cada um daqueles tem dinâmicas tão diferentes de se pensar, né? É pela pessoa, é pela obra, é por ter feito isso aqui, né, no seu todo. Então, eu acho importante que você traga isso até do ponto de vista pedagógico, para que os alunos entendam como explorar isso na sua prática artística, sabe? Deixar isso mais claro no seu trabalho. Essa é uma pergunta que eu deixo para você me responder. No mais, Ramon, eu acho que você está pronto para a sala de aula, na minha opinião, né? Não só pela forma criativa que você pensa o tema, não só pela pessoa criativa que você é. Eu adoraria ser sua aluna, né? Estar um dia na sala de aula em que você seja o professor para falar sobre esse tema que te dá tanta paixão, que te dá tanto amor, né? E que associa muito com a sua história. Então, acho que o seu trabalho ele é lindíssimo, né? A sua proposta ela é lindíssima. Eu espero que você possa reorganizar essa proposta, ela possa valer não só no DF, mas como no Brasil inteiro. Que você possa sair por aí nesse Brasil espalhando essa prática e essa forma pedagógica de trabalhar o afrofuturismo,
que você também não desista dessa pesquisa, que você possa ser professor e pesquisador, porque a gente está precisando de pessoas como você também do lado de cada força, né? Apesar de todos os, as porradas que o âmbito científico tem tomado nos últimos anos, eu acho que é por isso que a gente precisa resistir cada vez mais e precisa de cada vez mais de pessoas como você, apaixonada pelo tema, criativo sobre como lidar com ele e, de alguma maneira, entendendo, né, a importância que isso tem, não só para você como professor, não só como uma forma dos alunos pensarem esse tema numa perspectiva diferente do que eles nunca imaginaram, mas também para a sociedade em si, né? Eu acho que a sociedade precisa discutir mais afrofuturismo, né? E principalmente associar cada vez mais as manifestações artísticas, que não é só para, né, não é lugar de preto e favelado, né? É lugar de todo mundo. Então, obrigada, parabéns, né? E estou à disposição para o que você quiser perguntar, ajudas, mais coisas que você quiser me incomodar no bom sentido, porque eu nunca me sinto incomodada por você, tá? Beijo, parabéns. Obrigado, professora. Eu vou passar a palavra ao professor Fabiano, e aí você responde aos dois ao final, Ramon. Pode ser? Tá joia. À vontade, professor. Estão me ouvindo? Primeiro, antes de tudo, né, agradecer a professora, porque aqui também aprendi sobre a sua análise, a sua lupa. Coisas que eu tinha visto, é certo, mas outras que deixei passar, escorregado. Geralmente se dá por conta de alguma paixão que se tem em comum quando se está vendo um tema que é de afirmação, do qual eu sou bandeira, sempre fui bandeira da cultura popular, sempre fui. Então isso me encanta quando vejo um jovem buscando fazer essa narrativa de conceito, de ressignificação e de propósito futuro, né? Porque quando um educador se propõe a buscar isso, ele já está pronto. Só o fato dele ter esse lampejo na cabeça de querer fazer esses 3 pontos, eu tenho na minha mente, como dizem os velhos mestres, que está dado início à jornada. Porque essa é uma das palavras que eu acho que você, de alguma forma, se amarrou muito em falar. Então, agradeço, professora, muito bom. Por isso que eu vou ficar mais curto a minha fala, porque você me contempla na sua narrativa. Não de uma forma tirana, negativa, muito mais de tentar buscar avançar e dar maior brilho ao que o Ramon já nos trouxe. Parabéns, Ramon, que está fazendo já a sua ação estética, vestido numa propositura do que você escreveu, para ficar completo, né? E do ponto de vista de jornada, e aí já entra na minha fala sobre do ponto de vista de jornada do Ramon, eu lembro muito bem Ramon no primeiro semestre, já mostrando a que veio. Então, já tinha uma boa escrita, já tinha uma visão de mundo, né? E certamente contagiou muitos colegas, seus pares. E às vezes você aprende só ouvindo a posição do colega, né? Então, eu acho que você já tem esse feeling de estar contribuindo com aqueles que estão ao seu redor. Então, vi que no seu trabalho você trouxe essa paixão, né, sobretudo, não como ineditismo, né? Porque a questão do afrofuturismo, eu vejo como um ineditismo no lampejo de quando você vai trazer isso, e aí as minhas sugestões vão vir lá no Almanac. De como a gente trazer essa afirmação, essa releitura, essa ressignificação, esse conceito, essa difusão do que você está propondo, mas utilizando, que a professora já apontou essa preocupação, elementos que sejam vivos, latentes, dessa africanidade brasileira, esse afro-brasileiro. Entenda o que eu quero dizer. Porque você tem muitas representações, pulando lá na frente do seu almanac, que ficaram de fora. Talvez tenha sido exatamente por você ainda não se apropriar totalmente que caminho quer tomar quando você está fazendo o requisito de quem vai estar lá, o que é que vai estar lá, para tomar como exemplo. Isso é um ponto muito importante que você deveria ter esse cuidado mais na frente.
Isso vai ajudar muito, inclusive, não só para a questão ideológica, na questão de posição do que aconteceu, mas para que tenha uma liga com a juventude, para que ela não só se sinta representada, mas se consiga fazer essa ponte desse universo norte-americano, mas com o universo brasileiro ali apontado na paralela. Então, acho que isso é importante você. Eu estou contando lá de trás para frente, né? Vindo lá de trás. Esse eu acho um aspecto muito importante. Eu fiquei muito feliz, porque primeiro você tratou de uma questão ultra, né? Como diz a menina, ultra mega power, necessária falar. Né? Eu vejo extremamente importante, porque a gente tem que parar de ficar fazendo narrativa em licenciatura de ismo, né? Dodecafonismo, surrealismo, com todo respeito ao traço histórico e cultural humano, não é isso, mas a gente tem que começar a olhar o nosso, né? Olhar o nosso quintal e ver como é que foi. Então, ressignificar essa trajetória. Tem até um poeta muito, agora foge até o nome, um poeta taitiano, que ele fala: a mãe África nunca abandona seu filho. Então, se a África foi para a América Central, a salsa, a merengue, a rumba. Se foi para os Estados Unidos, o jazz. Se veio para o Brasil, o maracatu, o samba, o coco, a embolada, o cavalo marinho. É de uma gigante, de um tamanho que não tem régua para isso. E a gente nunca se preocupou de forma consistente de colocar esse protagonismo artístico, cultural, dentro de um conceito, né? Não brigando com o espaço eurocêntrico, não é isso. É dizer que tem esse outro lado da régua mesmo, que é preciso ter orgulho. Quando eu falo orgulho, não é empáfia. Repare bem, não é empáfia. É o orgulho de pertencimento. Opa, isso faz parte. É meu. Eu quero que as pessoas entendam que é meu e é nosso. Isso é importante. Então, na sua narrativa, discordo só um pouquinho com a professora, porque você também subverteu. Quando você subverte a ordem de tirar capítulo e botar ato, para mim isso foi uma sacada massa, porque você está dizendo assim, olha, aqui é estética, irmão, ok? Você pode fazer a ressalva que a professora apontou para a gente, que é, usei ato, mas simbolicamente aqui é o capítulo, tarará, escrever isso lá no final em algum lugar, mas só esse fato de jogar essa nomenclatura já deu, opa, estamos aí, subverter a ordem com algum nível de propriedade. E no teu texto, cara, eu vi assim, eu ainda estou saindo de uma gripe que me derrubou. E eu fiz a leitura muito doente, assim, estava bem cansado. Mas sabe que aquela leitura que você vai lendo e você tá achando força, porque tá achando, pô, como é que ele chegou a isso aqui? E eu acho que as minhas contribuições, elas não passam pela questão das normas que a professora, por isso que eu acho que você deve segui-las, não passam pela questão da licitude se o texto é seu ou não. Não me preocupei com isso. Eu me preocupei, e aí digo isso, em ver se aquela narrativa tinha uma construção mais com uma liga, ou seja, início, meio e fim, para caricaturar. Mas considero importantíssima a leitura que a professora fez, porque vai ressaltar a relevância do seu trabalho para um cenário de perspectiva nacional. E o projeto do Almanac é genial. Eu acho genial. Já pensou fazendo isso com a tecnologia de informação, usando isso, pensando em interação de onde a criançada possa mexer com isso, dentro do celular, onde a minha. Cara, é uma ferramenta extraordinária. E o Almanac é uma nomenclatura que a gente está acompanhando, a gente há anos, séculos, e a gente tem que, de repente, repatriar essas coisas boas. Então, indo para o teu trabalho, eu vi aqui essa questão do conceito, que a gente poderia, sim, já para rebater lá atrás no Almanac, esse conceito, como eu traria esse conceito para avaliar personagens que fariam essa propositura do conceito. O movimento está lá, o conceito está lá. A quem eu já poderia, já dizendo que tem um traço, não ideológico, mas de estética de trabalho, alinhado ao afro, à propositura do afro. Já poderia, nesse conceito, trazer alguns elementos da cultura brasileira, especificamente herdadas pelo braço afro-brasileiro, ou influenciado por eles, né? Para esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro ato que você traz. Eu me contento com o texto que você escreveu, vi
realmente que essa questão da figura, você cita a figura, eu vou procurar a figura no via numérica, eu digo, mas agora eu queria ver isso aqui, mas tudo bem, eu acho que isso é um ajuste, né? Não é tanta questão. Essa relação da identidade que você coloca no primeiro ato é importante, né? Essa construção da identidade, que eu acho que é um grande problema do brasileiro. O brasileiro, eu acho que ter colocado Stuart Hall, né, com o livro dele muito bom, que é o conceito da crise da identidade na pós-modernidade, é um livro pequeno, mas ele é extenso, ele é provocante, ele realmente pode levar o leitor a embaralhar as ideias. Eu traria um conceito mais, eu não diria raso, obviamente, mais enxuto, mais direcionado à propositura do seu almanaque. Né? Assim, para não espantar o cliente, mas para trazer ele. Às vezes eu falo de uma forma mais caricatural para ver se consigo me entender. Não sei se eu chego a esse alcance nessa narrativa que eu acabo de falar. Mas tu está entendendo? Acompanha, professor, e falar que você não tem tempo para discorrer tanto tempo com o Street Hall ali. Mas não abandone. É importante o conceito cultural de identidade, sim. As pessoas têm que entender esse conceito. Então, no primeiro capítulo, eu não vejo mais coisas senão isso. E vou para o segundo ato. Aqui chamamos de capítulo, né? A ressignificação. Isso é uma coisa tão dura, bicho. Tão dura das pessoas repensar. Maltrata as pessoas. Ressignificar é fazer repercursos. É repensar, é olhar no retrovisor. É tentar ingerir. É preciso uma lupa muito maior para ressignificar do que efetivamente conceituar. Porque conceituar, se você é adepto daquele conceito, você abraça igual abraça um irmão. Agora, ressignificar é lhe atropelar em algum momento, você mesmo se atropelando, dizendo, olha, que é isso. Então, quando você fala ressignificar essa nossa cultura, que foi desprezada, que foi perseguida, como foi o maracatu pernambucano, perseguido pela polícia, como foi toda a linguagem centrada no rito afro-brasileiro, que se ocultou como Urubá, uma língua em tese morta externamente, mas viva, latente, com o seu praticante, com o seu culto, e chega até aqui nós. Que força, que magia, o que é isso? Por que isso existe? Né? Então, ressignificar sim, é repatriar essas coisas, essas belas coisas, essas maravilhosas traços culturais que o Brasil tem. Ressignificar é a pessoa que está ali entender que aquilo compõe o mosaico da sua alma. E isso não tem preço. É duro reaprender isso. A gente vê hoje uma série de equívocos dessa afirmação étnico-cultural brasileira, uma série de leituras mal interpretadas, mal entendidas. A gente não está aqui para discutir isso, né? Se é o certo ou o errado, mas o seu trabalho ajuda a empoderar essa questão da ressignificação. É preciso de mais um século para a gente tentar engatear essa ressignificação da contribuição afro-brasileira. Não é possível, gente. Não é possível. Então, o almanaque, se fizer uma boa construção dessa ressignificação em sua leitura bem conceituada, mas legível para essas idades que vão ser atingidas, vai contribuir muito. É sempre aquela contribuição, né, do romantizada do bem-te-vi que vai apagar o incêndio com uma gotinha. Mas é isso, é luta. Vai ser sempre luta. Né? Então, acho que essa questão você abraçou muito bem. E vi o maestro, vi as composições, ouvi os compositores. Sugeri para você no seu WhatsApp compositores brasileiros como Luthier Reis, que faz um trabalho fantástico com a Rupilés, em Salvador, a partir das claves do candomblé baiano. Falei do Abdias Moraes, da Orquestra Afro-Brasileira. Mas são tantos, cara. Você podia passar horas dando nome para você. Balé folclórico da Bahia, inclusive. Não é brincadeira, é uma densidade de paleta cromática de som afro-brasileiro que o Brasil tinha que pedir licença cada vez que fosse tocar uma música brasileira, dita como brasileira, a essa matriz, mas não faz. Às vezes nem reconhece que é. Às vezes nem reconhece o nascedouro. Às vezes quer negar, como negou em muitas interfaces.
É melhor vender bossa nova do que vender o samba, né, de crioulo, o samba duro do recôncavo baiano. Isso é uma leitura que, entenda, estou aqui caricaturando para a gente chegar a um compasso mais andante, né, para todos verem. Então, eu acredito que você fez uma boa trajetória da ressignificação. Essa figura da viagem ao tempo, né, que você criou ali, eu achei massa também. Essa ancestralidade, eu acho que deveria estar lá nas palavras-chave. Eu senti essa falta lá, porque não há como falar de tudo isso sem respeitar que a gente tem uma vinculação com a ancestralidade, né? Eu tenho um irmão, eu sou o negão, vamos dizer assim, meu irmão é o branco, puxa a mamãe, eu negão o papai. Então, o Brasil é tudo essa costura aí, vai se perdendo e a gente não. Então, ancestralidade é importante sim. Deveria ter, inclusive, uma disciplina só falando de ancestralidade. Mas a gente fica muito no recorte, aí termina sendo. Vai levar outro nome, né? A gente sabe quem que vai dar. E para fechar, a respeito do que você falou também no segundo ato. No terceiro, o conceito, né? Conceito não, a difusão, né, do movimento. E aí eu acho que você deveria caprichar nessas relevâncias para exemplos paralelos com o Brasil. Trazer de novo essas figuras, né? Como é que eu posso fazer essa difusão? O almanac vai ser essa afirmação? Porque, como bem disse a professora, ela passa a entender com firmeza o que você quer, como propositura, lá no seu almanac. Então, traga isso para o almanac também. Esse aqui é um instrumento de praça de guerra. A gente vai fazer essa praça de guerra e vamos colocar aqui que tem um mosaico brasileiro que está sendo negado já faz tempo. A gente tem que sair dessa vitrine de que, contribuiu não. Não é contribuir, faz parte. Não se há de falar da cultura brasileira sem ter o braço africano. E o brasileiro tinha, na minha cabeça, de ter orgulho disso. Orgulho, não empáfia. Ter orgulho disso. Mas a gente, inclusive textos que você coloca, esbarrando no formato de ensino, no formato de conteúdo, não chega. Para chegar na referência lá, na sua bibliografia, eu achei intocável as suas relações. Você pontuou bem, pesquisou a legislação, achou a entrelinha para colocar isso como projeto pedagógico. Perfeito. Então, acredito que, nesse sentido, o papel foi deveramente cumprido. Tá? Uma monografia de graduação, para mim, está num nível de excelência, sendo bem franco. Porque a monografia de graduação é uma narrativa na minha cabeça de alguém que sabe organizar ideias, pega um tema, fala sobre o tema. Você está um passo à frente. Você pegou um tema, mas você está propondo uma situação que tem tom de ineditismo, sim, de provocação, de estabelecer uma praça de guerra sobre um tema, de fazer esse tema entrar numa legislação que só existe, mas não tem uma efetiva e corriqueira, né, afirmação dentro de sala de aula. Né? E como bem falou a professora, é um lastro, não é semana da consciência negra, não. Porque até isso os caras conseguiram destruir agora. Tá? Botou o retrovisor e foi lá para Santa Isabel, a Lei Áurea. Até isso eles conseguiram fazer essa leitura. Então, é muito mais do que praça de guerra esse momento que a gente está vivendo. Né? Então, termino dizendo que eu fico feliz que aquele jovem que chegou empolgado, cursou, acho que foi 2 disciplinas comigo, cultura brasileira e oficina básica de música, caiu na ala boa, né? Que eu sempre falo, de 100%, só 30% forma. Você está dentro dos 30%, com vontade, com sangue no olho, com vontade de ir para cima, entrar na sala. Isso dá até um sossego na minha alma, em saber que tem mais companheiros que ainda vão levar o estandarte. Vai para cima, vai carregar o estandarte da situação de professor. Porque não é moleza, não. Você não vai encontrar moleza, não, viu? É guerra. Você não vai encontrar moleza, não. Então, tem que ir mesmo com sangue no olho para poder, digo assim,
não ter dúvida do que veio fazer. Não tem que ter dúvida. Peraí, será que não tem nada disso? Agora é daí para cima. E revigora a fala da professora, que ela está preocupada em divulgar no maior quilate o trabalho que você fez. Pegue as observações que ela apontou, que deve passar para você, e faça o que seja necessário. No meu ponto de vista, eu estou satisfeito com o que li. Tá? E aqui termino minha fala. Não há perguntas, porque me sinto representado no que você escreveu. Muito obrigado, professor Ramon. A fala é sua agora. Quer fazer algum comentário? Não, eu tenho a sessão dos agradecimentos depois, né? Eu só quero agradecer a essa banca, a esses dois mestres, pessoas que eu respeito muito. Eu estou extremamente feliz, né, com as considerações de Tayane. Tayane, para mim, é assim uma mulher incrível, incrível pelo trabalho dela, pelo conhecimento, por todas as coisas que eu aprendi com ela. Eu acho que muito desse trabalho também foi construído por coisas que eu aprendi com ela. Professor Fabiano, incrível, da Orquestra Marafreboi, meu Deus do céu, como foi um privilégio ter sido seu aluno, você ter aceitado o convite de estar aqui. Aprendi demais nas suas aulas, aprendi muito, 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 muito mesmo. Professor Deus Dedite, é isso, eu não tenho nenhuma consideração a mais a fazer, só que eu vou acatar tudo, e como o professor disse, é isso, a gente vai com sangue nos olhos, porque a gente vai tomar de assalto esses lugares que são nossos, né, através da nossa ancestralidade, é isso, pessoal. Muito bem, eu daqui da minha condição de orientador, devo dizer que, na verdade, eu fui um quase seguidor do Ramon, né? Assim, ele já veio com uma proposta muito inteira e eu fui observando o caminhar dele e seguindo, é claro. Como historiador, formador de professores também, sempre lembro a necessidade de nós buscarmos superar a história hegemônica, não apenas fazendo a crítica a ela, mas produzindo uma história contra-hegemônica, né? Produzindo uma história que se opõe a essa história hegemônica que aí está. E acho que é exatamente isso que o Ramon nos propõe. Eu também só tenho que saudá-lo por isso. Eu vou, então, solicitar que fechemos as câmeras e os microfones e farei uma ligação aqui para a gente fazer a apreciação do seu trabalho, Ramon. Com licença. Professor Fabiano. Alô? Sim, se você estiver acessando a sala pelo telefone, eu sugiro que você desligue primeiro para que eu faça a chamada e você atenda ao Zap. Ok, farei isso. Tá legal.
Ramon, pode abrir a câmera e o microfone. Vamos aguardar um pouco o retorno do professor Fabiano. O professor Fabiano já retornou, então... A gente performa, né, professor? Sempre. Porque a gente é isso. Muito bem. Aos 29 dias do mês de julho de 2021, às 16 horas, reuniu-se a banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso do estudante Ramon Duarte de Oliveira, sob a orientação do professor Deusdedit Alves Rocha Júnior, com a avaliação da professora Tayane dos Santos Machado e do professor Fabiano Medeiros da Costa, cujo título Afrofuturismo como proposta didática de conteúdo para a educação. Após a apresentação do estudante e a arguição dos professores, o seu trabalho foi considerado aprovado com a nota 9,5, e nós acatamos as retificações que foram sugeridas. Parabéns mesmo. Agora é só a hora dos agradecimentos, já que você me lembrou disso. Então, eu acho que eu não vou conseguir agradecer a todas as pessoas que eu queria agradecer, né? Parabéns, Ramon. Mas eu acho que, ultimamente, eu tenho feito algo que tem funcionado muito para mim, porque nesse contexto de pandemia... Parabéns, Ramon. Obrigado. Foram as pessoas que estiveram mais próximas de mim, né? Durante esse período que a gente se sentiu isolado, né? Que foi meu companheiro, Cláudio Braga, que está aqui, lindo, maravilhoso. Minha mãe, Maria da Soledade, a mulher que eu mais amo nessa vida e nesse universo, a mulher que, né, me gerou, a minha rainha, meu tudo. Minha irmã, Rita Duarte, também, que me deu meus 3 sobrinhos maravilhosos, que são as minhas cobaias estudantes, né? Eu acho que um dos momentos mais incríveis da minha vida é poder ir para lá e desenhar com eles e brincar e já sentir como que é ser alguém que transmite alguma coisa para outra pessoa e recebe, né? Porque eu acho que a educação também é isso, né? A gente transmite e aprende, assim como eu aprendi. Agradecer aos meus queridos filhos de Dulcina, que estão aqui, Andy, Sâmia, Cássia, Débora, Pedro, toda essa galera, filhos de Dulcina. Agradecer aos meus amigos, Bianca. Ixi, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Agradecer a banca maravilhosa, Ana Barros. Agradecer, querido maestro Fabiano, gratidão eterna por sua contribuição nesse trabalho. Professor Deusdedit, Tayane Machado. Para mim, a gente formou essa pirâmide aqui e vamos para frente, sangue nos olhos. A gente vai vencer, a gente vai conseguir conquistar mais espaços. É isso. Eu saí lá da periferia, eu sou morador de Ceilândia e cheguei aonde eu cheguei agora. Estou muito feliz e muito contente. E a educação é transformadora. Visão crítica de mundo. Tenhamos mais visão crítica de mundo. Não vamos deixar nos corromper por essas pessoas quadradas. A gente é muito mais que tudo isso. Então, eu quero deixar esse recado para todas as pessoas e principalmente para essas novas gerações, que a gente está junto e a gente conquistou, mas a gente ainda tem muito mais o que conquistar. E é isso. Vacina sim, fora Bolsonaro e fogo nos fascistas. Sim. Falou e disse. Uhul! Falou e disse! Maravilhoso! Bora, Bolsonaro! Isso! Obrigado, gente. Obrigado. Muito bem. Eu vou encerrar oficialmente, né? Mas fiquem à vontade agora, a partir de agora, se quiserem falar mais, parabenizar mais o Ramon, ele merece realmente pelo trabalho que fez. Eu vou botar a música, pode? Pode? Pode, Fica à Rony, vontade. pode fechar.
Pode encerrar, então, Júnior. Considero um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto salvo, salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do outro lado. E a Lodê maravilhosa, obrigado, gente. Histeria Afro, a dona de poder, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Sucesso, cara. Sucesso mesmo. A gente não vai morrer, a gente vai viver e a gente vai vencer. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É isso aí. Um abraço. Vamos beber, gente. Seu amigo. Parabéns a Ramon, parabéns à equipe. E que orgulho do Sina com mais um potencial a todo vapor aí para somar na cidade do Distrito Federal. Que sucesso, hein? Ramon. Obrigado, professor. Obrigado. Muito axé, gente. Muito axé, Otep, viu? Otep, gente. Vamos buscar o conhecimento sempre, 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 sempre. Alegria. E fogo nos fascistas. Beijo! Beijo. Vou fazer uma live no Instagram agora, hein? Espero Vamos que beber, galera. qualquer dia desses, hein? Olá. Um abraço. Tchau. Tchau para todos. Tchau. Até mais, gente. Vou encerrar a gravação.